Então, gente, hoje eu vou trazer para vocês a temática né? Até coloquei assim: você constela o mundo, mas quem será que cuida de você? Será que você faz ideia do que é se cuidar? Do que é se trabalhar, entender as suas próprias dinâmicas? Porque se nós estamos fora desse entendimento, é como se a gente estivesse querendo conduzir pessoas por uma estrada, mas a gente mesmo está fora da estrada, né? O trabalho de autoconhecimento, de explorar as nossas próprias dinâmicas, a dinâmica do terapeuta, ele é um trabalho muito profundo e muito importante. Então, hoje eu vou trazer para vocês, né? Como é que eu consigo ajudar o outro? Como é que eu consigo ser realmente luz no caminho do outro, se eu não estou me enxergando? Se tá faltando luz para mim, né? É aquela coisa, eu vou dar para o outro aquilo que eu não tenho. Complicado. Então, vou aprofundar um pouquinho nesta dinâmica hoje. A gente... o que significa se compreender, né? Vou entrar um pouquinho nesse quesito, que às vezes a gente pensa assim, eu já estudei, quando eu fiz o curso, eu já me aprofundei, eu já entendi quais são as minhas questões, as minhas dores, as minhas necessidades. Eu trabalho muito com consteladores, né? Vocês sabem, como mentora de consteladores, eu também constelo muito consteladores, constelo terapeutas. E às vezes tem pessoas, né, que já são terapeutas, que já são formadas e que têm uma visão muito clara, né, de como que funciona o mecanismo do trabalho da constelação, do trabalho da cura. E às vezes essa pessoa, ela tem uma ideia, né, ela mantém muito no mundo mental, que é eu sei, eu estudei, eu sei. O eu sei, ele é muito da mente. Então, a pessoa acredita que ela sabe. Então, imagina eu preciso fazer terapia, aí eu vou para terapia no eu sei, ou seja, eu sei que tal dinâmica minha tem a ver com tal coisa, que tem a ver com tal dor, que tem a ver com tal camada de coisa que aconteceu na minha vida em tal época, então eu fico presa naquilo. Esse é um grande erro que a gente comete enquanto conhecedores das temáticas terapêuticas. Por quê? Porque a gente acredita que a gente já sabe muito. Isso é perigoso, porque isso vai impedir que nós acessemos novas camadas de entendimento, de compreensão, de descoberta da nossa própria realidade. E eu também vou trazer, né? Vou estruturar aqui para vocês essa temática, mas eu quero trazer como que vocês podem sair disso, né? Sair dessa questão de ficar revivendo conceitos teóricos e isso é por causa daquilo, isso já aconteceu, isso eu sei. Eu tenho consciência, então tá tudo resolvido, tá tudo certo. Não é sempre assim. Às vezes tem problemas persistentes que eu tô vivendo, questões importantes que ficam arrastando aqui na minha vida e que são também refletidos na dinâmica dos meus clientes, que eu não consigo enxergar na dinâmica do meu cliente. Coisas que eu não consigo entender na minha própria vida, porque eu carrego uma fidelidade, eu carrego ali uma cegueira emocional, e eu evito, né, de trazer esse assunto à tona nas minhas dinâmicas e na dinâmica do cliente. Então isso vai gerar certos bloqueios. Aí chega um momento que você se pergunta assim: nossa, por que eu já sendo tão experiente, né, sinto que me perdi nessa história dessa pessoa? Sinto que não estava tão conectada ou tão atenta. Às vezes é porque a gente realmente está precisando deste cuidado interno, desta reavaliação. Aquele momento da gente parar, olhar e pensar e se perguntar, né? Aí a gente começa fazendo essa autoavaliação. Será que eu estou precisando olhar para mais alguma coisa na minha vida? E sempre tem, gente, não se enganem. Vocês que são terapeutas aqui, não se iludam que a gente já sabe tudo e que a gente já está resolvido e que a gente já está curado. Isso é um erro, né? Muitas vezes um erro que vai fazer com que a gente não consiga evoluir e não consiga se aprofundar e nem transformar a história, o caminho de quem busca o nosso trabalho. E aí, né? Olha que interessante. A gente pode dividir
os consteladores aqui. Vamos falar dos consteladores ou terapeutas. A gente divide eles em 2 grupos, né? Vou fazer aqui uma divisão bem básica, só para vocês compreenderem, só para ficar didática essa minha fala aqui. Então, existem aqueles que não se conhecem, existem aqueles que se conhecem. Os terapeutas e consteladores que não buscam o conhecimento, aqueles que não se conhecem, que não se trabalham, como que é a trajetória deles? E por que é importante, né, passar por essa trajetória? Por que eu preciso me conhecer, explorar as minhas dinâmicas para poder ajudar o outro? Quando eu me conheço, quando eu me trabalho, eu vou acessar lugares que eu vou desenvolver uma experiência interna. Essa experiência interna, ela vira uma sabedoria. E isso vai me ajudar, vai me orientar como um mapa na hora que um cliente vier e trouxer a dor dele. Ah, mas a dor nunca é igual, Ana, é diferente. Ok, mas você concorda que se você sabe fazer uma coisa de um jeito e não do outro, você sabe aquilo que dá certo para você e aquilo que não dá certo, né? O inventor da lâmpada lá, o Thomas Edison, ele fala que ele sabe um jeito, né, de criar a lâmpada, mas ele sabe 1000 jeitos de como que é não criar a lâmpada. Então é mais ou menos assim. Se você não se trabalha, não busca o autoconhecimento, não busca ajuda para você, é como você estar andando em um caminho, mas você está ainda de olhos fechados, né? Porque você vai seguindo pela teoria. Então, quando você aprende a olhar para o outro, mas você não tem exemplo prático de transformação, você perde a referência. O exemplo prático de transformação, ele que dá segurança para que você consiga mostrar para o outro o caminho que o outro deve seguir. Ele dá embasamento para o outro olhar para você e falar assim, nossa, estou em um ambiente seguro. Aqui eu consigo me sentir acolhido. Por quê? Não tem nada melhor do que a vivência prática daquilo que você quer pregar e falar para o outro. E aí você pode pensar assim, né? Vocês que estão aqui agora assistindo aqui comigo, me assistindo, me ouvindo, você pode pensar assim, nossa, por que a Ana tá falando isso? Que loucura! Não tem como eu fazer um curso sem me trabalhar. Gente, tem, e eu já atendi, já constelei e conheço vários terapeutas que fizeram curso, mas que nunca tiveram coragem de fazer uma constelação para si. De ir lá falar assim, eu vou constelar minha história. Quem não tem coragem, quem não tem conhecimento da sua própria história, vai ficar tendo que costurar teoria para poder ajudar o outro. Por quê? Ao aprofundar-se na sua própria história, você ganha um conhecimento e uma sabedoria que são só seus. É você entrar lá no meio daquela mata desconhecida, que é a tua história e não a história do outro, e você entrar na mata de facão, né? Você vai abrindo, você vai criando a sua própria trilha, que é o jeito que o seu mundo emocional vai trabalhar a partir de que você sabe um caminho que você está criando, né? Então, eu sei que esse caminho que eu estou criando, ele vai me trazer segurança, ele vai me dar embasamento, ele vai me dar estrutura para que eu ande por esse caminho levando outra pessoa junto comigo, para que eu carregue uma lanterna para essa pessoa. Porque senão, imagina como se você fosse guiar uma pessoa no meio de uma mata, só que aí você não vai andar no caminho que você percorreu. Você vai ficar na beira da estrada e você vai pegar um caderno e vai falando para a pessoa assim, ó, agora você vai mais para a direita, agora você vai mais para a esquerda, agora desce, agora sobe. Só que você não sabe se na hora de subir aquela pedra, se aquela pedra é escorregadia, você não sabe se a terra tá molhada, você não sabe se o caminho é tortuoso, se tem bicho, né? Olha quantos obstáculos a gente enfrenta quando a gente se propõe a se trabalhar, a fazer o mergulho dentro da própria história. Este mergulho é o que eu chamo do cuidar de si. Porque não existe um jeito de você cuidar de você se você não explora a sua própria história.
E aí depois eu também, daqui a pouco eu vou te dar uma dica, né, do que é você olhar para si, cuidar de si. Porque às vezes você tá fazendo coisas que você acha que você tá cuidando de si e não está. E também eu vou te fazer entender, vou te ajudar a entender nessa live o que é o verdadeiro cuidar de si, o que é o me cuidar, o me tratar. Ai, Ana, fui lá, então já que você falou, fui lá, fiz a terapia, beleza, resolvi, conheço a minha história. Calma que não é só isso, tá? Vamos construir uma estrutura de embasamento, de autocuidado, de autoconhecimento para que eu consiga ajudar o outro. Profissional, um terapeuta que é técnico, ele não tem vivência, né? É o que a gente pode dizer, por exemplo, de profissionais que fazem uma faculdade. Ah, eu fui lá, fiz uma faculdade de psicologia. Então eu entrei todos os dias naquela sala de aula, eu li todos os trabalhos de todos os escritores, pensadores, terapeutas, filósofos e estudiosos. Eu li tudo, ó, a cabeça tá cheia. A cabeça aqui, ó, eu sei. Aí eu vou falar assim, eu sei. Mas e o eu sinto, ó, o coração. Esse aqui é o segredo, é esse caminho que a gente tem que percorrer. É a gente trazer para o coração e colocar o conhecimento da mente, que depois também a gente vai limpando, viu, gente? A gente não vai ficando com esse conhecimento só acumulado, aplicando. A gente vai, à medida que vai desenvolvendo a nossa técnica de trabalho terapêutico, a gente vai limpando um pouco dessas questões. Eu não preciso carregar os 200 livros que eu li aqui dentro para poder ir lá e consultar. Eu vou utilizando aqueles caminhos que eu entendo que vão fazer sentido para que o outro se compreenda também, a partir das minhas compreensões. Por isso que o meu sentir é tão importante, né? O sentir, essa entrega, eu chamo de abertura. Eu acredito que a abertura ela é a primeira habilidade, a primeira grande habilidade de um constelador de sucesso. Por quê? Se eu estou fechada, se eu já chego com um roteiro, né? Se eu chego roteirizada para poder falar com o outro, trabalhar com o outro, eu já estou impedindo que as novas informações venham. Eu estou impedindo que o meu sentir acesse o campo do outro. O meu campo precisa estar aberto para acessar o campo do outro, então tem que ter abertura, né? Esse embasamento, ele é o que vai te dar a permissão interna, a confiança interna. Muitos terapeutas não têm confiança para trabalhar com pessoas e não são realmente ajudadores e iluminadores porque não têm essa confiança interna, porque não passaram pelo processo. Passar pelo processo, aprender a olhar para si, para entender e olhar para o outro, é extremamente importante. E aí, também é um erro a gente pensar que isso é coisa só de terapeuta e de constelador, né, gente? Claro, isso é obrigatório para um constelador. Mas qualquer profissão que lida com pessoas, ela deveria exigir um autoconhecimento, ela deveria exigir uma forma de entender de pessoas, de entender do outro. E como que eu vou entender de pessoas se eu não entendo nem de mim, né? Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei lidar com as minhas dinâmicas, tá? Então, a importância primordial de você se conhecer, se trabalhar, olhar para suas dinâmicas, para depois olhar para do outro, é o básico. É isso que eu quero que vocês entendam, é o básico. A partir disso, né, acho que deu uma clareza do porquê que isso é tão importante. Agora eu vou passar para uma outra fase, onde eu quero explicar para vocês o que a gente pode fazer, né? Então, Ana, já que você está dizendo aí, o que eu posso fazer para começar a me conhecer? Ah, eu acho que eu me conheço pouco. Eu acho que eu não explorei minha história. Como que eu posso entender? Como que eu posso entender melhor das minhas dinâmicas, aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que meu coração precisa entender? Porque às vezes eu tô muito mental. E se esse trabalho meu, mental, é ele que tá me estruturando, eu tô precisando trabalhar um trabalho de sentir, de conexão. Como eu me conecto com o outro, né? Então, por onde eu devo começar a me conhecer? Claro, sempre você precisa buscar
esse autoconhecimento fazendo aquilo que você faz com o outro, né? Buscando a terapia. Mas existe uma outra forma que eu gosto muito sempre de explicar, que é entendendo o que é cuidar, o que é acolhida, o que é autocuidado, o que é autoconhecimento dentro das possibilidades de você usar com você hoje. Por quê? Vocês concordam comigo que tem muita gente que já nem tem mãe e nem tem pai mais e ainda vivem buscando mãe e pai? Ainda vivem buscando aquele cuidado básico e essencial para a própria vida através do outro? Isso é muito perigoso, porque se um terapeuta, um constelador faz isso, ele vai se apegar a um cliente. Ele vai utilizar o cliente como uma forma ali de fazer uma conexão emocional, né? Isso vira uma dependência emocional. E isso é muito problemático, é muito doentio para um profissional. Então, quando você entende quem é mãe e quem é pai na sua vida, qual foi a função da sua mãe, qual foi a função do seu pai e como que você vai utilizar isso a seu favor, isso é muito poderoso, tá? Eu vou ensinar uma coisinha para vocês que eu sempre ensino em todas as sessões para os meus clientes, principalmente para os novos, para os que chegam, porque eu acho que isso é básico, isso é conhecimento básico, tá? Aí a Asa Dourada escreveu aqui de novo, ó, estou muito no cinto e parece que me falta o sei. Por mais que estudei, parece que as coisas não ficam. Me sinto insegura. Olha que interessante. Então quer dizer que você está no modo contrário do que eu tô falando aqui, né? Você está sentindo muito e não está colocando a técnica a favor do sentir. Agora é preciso entender o seguinte: o que você sente, né? Tem relação com as suas dores ou tem relação com o conectar com o outro? Você consegue se conectar com o universo do outro? Porque o sei, ele também está dentro de você. O sei você também internaliza, né? Quando você estuda, quando você entende, que constelação, gente, é entendimento. Não existe regrinha, não é matemática, não é fórmula e não tem nada para decorar. É entender um processo de vida, entender como que aquelas leis funcionam. É você olhar para o campo e identificar aquelas dinâmicas que estão acontecendo ali naturalmente. Eu não preciso pegar um caderno para olhar e falar assim, olha, se isso está assim, aquilo está acontecendo daquele jeito. Então, o estudo também, ele vem muito do cinto. Mas aí a gente precisa entender se esse seu cinto é um cinto da dor da criança, porque o que chega até mim quando você coloca essa informação, né? Eu estudei, mas as coisas não ficam. Por que você não está conseguindo absorver? Pode ser que esteja faltando, e aí não é uma crítica nem um julgamento, tá? Porque isso às vezes acontece com todos nós. Às vezes falta um pouquinho de maturidade. Na maturidade emocional, você precisa passar de fase. Qual fase da tua vida que você está vivendo, né? Vocês conhecem os níveis de amor? Os níveis de amor. Se eu estou aqui no amor porneia, eu sinto que eu quero receber de mamãe. Então, se tá te faltando ainda, se você ainda tá buscando receber, se você ainda precisa ser abastecida e tá buscando esse amor lá fora, o teu sentir fica muito aflorado e você ainda não tem maturidade para o saber. Porque a sabedoria, ela é a junção do que eu sei com o que eu sinto e com o que eu vivi, com as minhas experiências. Se você sente muito, mas a informação não fica, pode ser que você ainda não tenha passado daquela fase, daquele amor familiar. Amor porneia, amor estorgé, para o amor filia que vai te mostrar o mundo lá fora. Será que você está presa no mundo interno da sua família de origem? E aí, às vezes, você precisa de uma desconexão. Eu saio desse universo, desse sistema fechado onde eu fui criada e vou para fora, e vou conhecer o mundo, e vou absorver, e vou olhar. Aí quando você solta as informações, você tira de dentro aquele tanto de informação que você está guardando no porão da tua mente aí, né? Porque um dia pode ser que eu precise.
Um dia pode ser que eu precise disso. Aí você vai lá, pega, bota tudo aquilo dentro das caixas, né? Ah, quando eu vivi isso, minha mãe, meu pai. E você tá vivendo nessa fase do amor-filia, do amor estorgé, recorrendo a mãe e pai. Isso, gente, mesmo adultos, mesmo profissionais. Tem muitos profissionais que não conseguem dar um próximo passo, que não conseguem se conectar com as pessoas. E às vezes você acha que é por falta do saber, por falta do conhecimento. Que é essa tua questão aí, Asa Dourada. Porque aí você fica olhando para o que você precisa mexer em você e esquece de olhar para aquilo que você precisa doar para o mundo, né? É muito mais sobre o que eu quero fazer para mim do que eu quero fazer para o mundo. Por quê? Porque se você passa pelo amor-filia e você entende que o mundo lá fora funciona diferente do seu mundo interno, você começa a se adaptar. Você começa a observar, poxa, isso é novo para mim, então eu tenho que aprender. Poxa, isso eu não conhecia, então eu vou aprimorar o meu conhecimento. Eu vou melhorar a minha sabedoria. Para quê? Para absorver coisas que podem ser melhores para mim do que aquilo que eu aprendi do jeito que eu aprendi. Aí o que você vai fazendo? Você vai esvaziando as tuas gavetinhas do porão, tirando aquelas coisas, né? Por exemplo, mamãe me ensinou que no café da manhã eu tenho que comer pão com manteiga e café. Nossa, mas um dia eu fui na padaria e vi que uma pessoa comia croissant com suco de laranja. Ai, que horror, né? Gente, quanta gente olha para aquilo que é diferente, se fecha e fala, ai, que horror. Isso não pode. O mundo vive assim, né? De pessoas que estão, ai, que horror. Ai, não dou conta. Ai, não é assim. Ah, isso não pode. Por que não pode? Porque você tem uma fidelidade. Então, minha querida Asa Dourada, ó, começa a confiar na tua memória. Ó, não confio na minha memória, acredito que ainda tô na dor da criança. Pois é, a memória, que memória que é essa que você tá vivendo? Que memória? As memórias da dor da criança. Se você ainda não resolveu, o que você precisa fazer? Se aprofundar na terapia para você, né? Fazer constelação, fazer trabalho, só que buscar também referências fora do teu universo, fora do mundo onde você vive, tá? Se você mora junto com a família, aí é muito difícil fazer isso, muito difícil, porque você sente que você está sendo monitorada e cobrada o tempo inteiro. Então você é obrigada a permanecer nesse universo da família de origem, de mamãe e de papai. E aí você não absorve conhecimento externo. Então, olha quantas coisas eu tô te dando, quantas diquinhas eu tô te dando, para você chegar lá na frente e olhar, né, e fazer esse diagnóstico. Preciso disso. Precisa mais de amor-filia? Muito. Aí eu vou te perguntar uma coisa que talvez eu até acho que eu já sei a resposta, né? Como estão suas amizades? Você tem amigos, amigas? Você tem programação com amizades? Você tem coisas que você faz fora da família? Você tem pessoas com quem você se encontra fora da família? Porque eu conheço terapeuta também que fala, eu tenho amigas, minhas irmãs são minhas amigas. E as únicas amigas, as únicas pessoas com quem você conversa no telefone, com quem você se reúne para sair para tomar um café, ó, não é uma nem duas pessoas que fazem isso não, tá? Ó, todo dia chega uma pessoa para um atendimento que está vivendo nessa dor, nessa vivência de não ter amizades. Amizade fora do sistema não pode. Seu sistema é fechado, tá? Dentro do método Alma eu explico tudo isso direitinho. O que é o sistema fechado, por que você vive no sistema fechado. Então, é olhar para a sua desconexão da sua família de origem. O que você está carregando lá? Por quê? Precisa esvaziar as gavetinhas da inocência, tá? Eu vou até além. Pode ser que eu fale coisas aqui que você não vai gostar de ouvir. Mas existe uma inocência aí dentro. A inocência de ainda ser aquilo que projetaram você para ser.
ainda ser aquilo que seu pai e sua mãe esperam de você, mesmo que eles já não existam mais. Isso é muito sério. Então, é uma estrutura que você desenvolve. Como é que você faz isso? Por onde eu devo começar a me conhecer? Eu devo começar a me conhecer fazendo terapia, compreendendo isso que eu vou ensinar para você aqui agora. Qual é a diferença da função materna e da função paterna? Autocuidado, cuidar de mim, né? Eu tô me conhecendo, eu estou cuidando de mim. Eu preciso entender qual é a função materna que eu tô fazendo dentro de mim, porque aí eu vou me cuidar. E por que eu vou explicar isso? Porque tem um monte de gente que fala assim: nossa, eu vou me cuidar. Aí, eu vou fazer uma academia. Nossa, estou me cuidando, estou fazendo academia. Não é legal você falar assim, né? Ai, olha como eu tô me cuidando, eu tô indo pra academia. Aí você vai na academia, aí você malha, dança, puxa ferro. Aí você fala assim: nossa, eu tenho dinheiro aqui, eu vou fazer uma viagem, né? Eu vou viajar, vou entrar no avião e vou fazer uma super viagem. Olha como eu estou cuidando de mim. Nossa, que coisa linda. Aí todo mundo vai lá, bate palma, né? Oh, essa pessoa cuida muito de si. Ela vai na academia, ela pega o avião, ela viaja, né? Muito. Nossa, aí ela foi lá e comprou o carro dos sonhos. Nossa, que coisa linda. Olha como ela tá cuidando dela. Aí eu vou falar uma coisa que vocês não querem ouvir. Isso tudo que eu falei não é o cuidar. Isso tudo que eu falei não é o cuidar. Nossa, Ana, você tá doida, né? Tô doida. Por quê? Porque hoje eu quero explicar pra você o que é cuidar de verdade. Se entender de verdade, né? E tem gente que fala assim: nossa, o dia que eu for viajar pra tal lugar, eu vou fazer uma conexão, né? Com a origem da minha família e lá eu vou me conhecer. E lá eu estou me cuidando. Pode ser, sim, que na tua viagem você faça coisas que tenham autocuidado. Autocuidado. Não é nada disso de, eu fui pra academia, eu comprei um carro, eu decorei minha casa, Tem que ter autocuidado, autoconhecimento, tem que ter conexão com a função materna. Quem cuida é a função materna. Quando você pega um avião, viaja para longe, vai fazer um curso, vai comprar um carro, vai para academia, isso tudo é movimento externo. Você compreende que é movimento externo? Eu estou aqui, movimentando, eu estou mexendo. Eu estou saindo de dentro do útero, estou indo para fora. Tudo que é movimento fora, que você acha que é conhecimento e cuidado, não é. Por isso que as pessoas se enganam, por isso que elas estão numa busca eterna e não conseguem se conhecer e nem se curar. Só que como a gente agora é adulto, é profissional e a gente não tem mais a mamãe do lado para pegar a gente no colo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se pegar no colo. Como? Primeiro, compreendendo o que é a função materna, que é a função do cuidar. O cuidar é específico da função materna. Quando eu nasci, eu não tive mãe, o meu pai que cuidou de mim. Ok, seu pai fez a função materna, mas a função materna é o quê? Ela é mão. Então entenda isso é anotar pra vida. Mãe é mão, pai é pé. Tudo que você faz que é pra fora, que é eu vou correr, eu vou andar, eu vou na academia, eu vou viajar, eu vou entrar no avião, eu vou me mexer e me movimentar lá fora, é pé. Você teve que andar pra isso. Pé, pai, função paterna. Mão é mãe. O que a mão faz? A mão, ela segura, ela acolhe, ela cuida, ela carinha, ela abraça. Colo de mãe. A academia não é colo de mãe. Você vai na academia, você não vai sentir esse amor, esse carinho, esse colo de mãe. Você precisa de colo de mãe. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma cobertinha e fazer um chazinho? Ou você vai pra academia, correr pra rua, malhar? Acolhida. Cada um tem uma maneira de se sentir acolhida. Um dos jeitos de entender como você faz o seu acolhimento é entender como a sua mãe te acolheu.
Qual foi o colo que você recebeu? Poxa, minha mãe não me pegava, minha mãe não me abraçava. Hoje eu não consigo abraçar as pessoas. Um abraço, ele tem muito mais de autocuidado e autoconhecimento do que uma saída para correr na rua, do que uma academia. Porque isso é pé, é fora. Dentro é quanto eu consigo me acolher, me segurar, me sustentar dentro de mim. A gente foge dessa autossustentação. A gente foge desse mergulho interno. Por quê? Porque a gente tem medo de sentir a dor. A gente não sabe nem abraçar. Vocês já viram? Você já reparou? Responde aqui pra mim. Você sabe como é que você abraça as pessoas? Você já reparou como que você abraça as pessoas? Onde é que eu vou ter colo? Onde é que eu vou ter carinho, cuidado, abraço, né? Olhar no espelho, quanto tempo você consegue ficar se olhando no espelho? Olhando assim, nossa, minha pele já não é mais a mesma, ó, né? Aqui, essas ruguinhas aqui. Será que você consegue? Ou será que você sai, pega o carro e vai lá na estética e fala assim, ó, tira tudo que tá me atrapalhando aqui no meu rosto? E as suas marcas? E a sua verdade que tá estampada aqui? Será que você consegue abraçar você, abraçar alguém, né? Será que você consegue parar em silêncio e ouvir a tua respiração? E trocar informação com o teu próprio corpo? Ouvir o que o seu corpo está pedindo para você? Muitas pessoas só conseguem parar, só conseguem fazer isso aqui depois que ela se detona. Eu vejo muito isso no universo da corrida, gente. A pessoa tá sentindo uma dor, ela continua. Ela tá sentindo a dor, ela continua. Ela vai, ela acelera até ela arrebentar. Arrebentei o joelho, arrebentei o pé, arrebentei a perna. Aí eu deito. Aí eu escuto, nossa, tá doendo, eu precisava me cuidar. Eu precisava ficar um dia lá no hospital, deitado. Pra quê? Porque lá tem uma enfermeira que acolhe. Tem uma caminha, uma cobertinha que acolhe. Colo. O que é colo para você? O que é colo para você? Como que você se dá colo? É indo lá comprar um carro novo? É indo lá comprar uma roupa nova? Às vezes até ajuda, né? Às vezes até ajuda. Eu vou lá comprar uma roupa nova porque começou a fazer frio. Quando eu estou com frio, como eu me acolho, né? Eu já olho, eu trabalho muito essa coisa do sentir também com a roupa que eu tô vestindo. Porque se você passa um dia e você não se conecta com o teu corpo, tá ruim, tá desconfortável, tá frio, tá gelado. É como se você estivesse num abandono total. Coloca aquela meia mais quentinha, aquele casaco mais quentinho que te abraça. Eu estou aqui, né? Esses dias que tá mais friozinho, diferença de temperatura. Minha rinite, ela é certeira. Ela é minha companheira de vida. Tem que aceitar certas coisas, né? E aí, a gente vem e coloca aqui, ó, uma roupinha quentinha. Então, eu tô aqui gostoso. Olha, eu tô conversando com vocês e não tem nada me incomodando. Tá muito gostoso. Isso se chama acolhida, cuidado. Porque para eu falar bem com você, eu tenho que estar bem aqui comigo. Agora, imagina se eu tivesse aqui de top, de alça, passando frio, né? Aí eu tô aqui tremendo de frio. Ai, meu Deus, eu vou falar rápido aqui? Nossa, porque eu tenho que ir lá pegar uma blusa. Ai, eu não estou acolhida junto comigo, eu não tô confortável. E aí não tem como eu ajudar e passar informação boa pra vocês, porque eu tô desconfortável comigo. Como é que vai sair coisa boa daqui de dentro se eu estou incomodada? Você entende essa dinâmica? Você entende por que você tem que estar bem? Você tem que se acolher, se cuidar primeiro, para poder passar informação, conectar, abrir o teu campo com o outro. Tem que estar bem, tem que estar gostosinho, né? Aqui, com meu cafezinho, na minha poltroninha aqui, do meu escritório, que eu adoro. Ficaria horas falando. Por quê? Tô acolhida, tô confortável, tô aconchegada.
Esse cuidado é o primeiro. É o primeiro, gente. Isso é autoconhecimento. Eu sei o que o meu corpo me pede, eu dou para ele. Eu sei o que o meu corpo sente e eu respondo aos estímulos dele. Eu sei o abraço que me acolhe, né? A comida que me faz sentir confortável. Sem vícios, né? Porque tem gente que vai pro vício. Ah, eu vou ficar aqui, eu vou comer tudo, porque eu vou preencher o meu vazio interno. Não, peraí, como é que você vai comer tudo se você não sabe ouvir o teu vazio interno? Se tem um vazio, o que é que vai preencher esse vazio? 200% das vezes não é a comida que preenche. Mas a gente não aprende a ouvir o corpo. Então, gente, lembrem-se disso. Quando você for pensar assim, eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar de mim, porque eu tô cuidando de todo mundo e tá ficando aqui um vazio. Eu vou olhar pra minha mão, função mãe, mão que cuida. Quanto que eu estou aqui, ó? Quanto que eu tô me carinhando? Quanto que eu tô me cuidando? Quanto que eu tô me dando aquilo que o meu corpo tá pedindo? O corpo, gente, ele é um mapa. Ele é um mapa. Tanto que, quando a gente fala de doença, né? A doença, ela é o caminho de cura. A doença é um caminho de cura. Porque ela mostra o que a alma minha não tá conseguindo falar, vem através do corpo. E aí, o que a gente faz? Se entope de remédio e não estuda, não entende a origem da doença.